Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre as ferramentas para análise de dados. Todo analista, assim como qualquer profissão, ele tem ferramentas que facilitam o seu trabalho. O vídeo de hoje tem como objetivo dar um overview para vocês das principais ferramentas de mercado, o que cada uma delas faz e assim já guiar possivelmente os estudos de vocês. Na parte final do vídeo eu vou dizer que caminho eu segui e vou dar sugestões aí para quem está entrando agora na área e gostaria de saber por onde começar, tá bom? Lembrando então, gente, a nossa metodologia, esse vídeo ele entra em que parte? Ele entra basicamente na parte 4 e a parte 5, que é tornar o dado visual, porque nós vamos ver quais ferramentas facilitam esse processo, e faça sua análise, que é principalmente aonde, né, em quais locais você irá fazer a sua análise de dados. Entra um pouquinho no apresente as suas conclusões, mas ainda não tão forte, por isso que eu não coloquei. Então esse conteúdo ele vai agregar para você entender melhor essas duas etapas, tá bom? Um ponto muito interessante que você precisa compreender é que o analista de dados ele precisa ter três grandes habilidades. Primeiro, gente, ele precisa conhecer de negócio, e isso não tem jeito, não tem curso, é vivendo a prática. O curso ele vai te ajudar, ele vai te dar uma noção, os livros eles vão te guiar. Eu já me guiei muito por livro quando eu não tinha base nenhuma, mas é a prática de um negócio, é a vivência da rotina de um negócio que vai efetivamente gerar em você esse conhecimento. Então, o conhecimento de negócio, ele vem pela experiência, gente. E também por leituras e cursos aí muito voltados à administração de empresas, gestão de pessoas, né? Então, esse pilar é muito nesse sentido. A estatística, para o analista, falando agora, né, não o cientista, ela é básica. Então, você precisa, né, saber todos os procedimentos de soma, de divisão, precisa saber porcentagem, precisa saber cálculos de média, de mediana. Se você quiser evoluir um pouquinho, aprender um pouquinho de correlação entre duas variáveis, porque isso ajuda a entender o quanto elas, né, andam juntos em determinada direção. Mas a estatística para a parte do analista ela não é nada avançado. Então aqui ela ainda não entra testes estatísticos, regressões lineares, ela fica mais nessas operações básicas do dia a dia, que é o que você vai precisar utilizar. Se você quer se tornar um cientista, que aí nós vamos ter mais para frente conteúdo para isso, não é agora ainda, agora é analista, você precisa daí sim, como cientista, ter mais coisas. Mas na parte de analista os conhecimentos básicos aí das operações, ter facilidade para cálculos de porcentagem, né? Pois é o que você vai usar muito no dia a dia. E o terceiro grande pilar é o conhecimento técnico. E o conhecimento técnico, esse sim, você consegue com cursos, com projetos e com muita prática, tá bom? E nessa aula nós vamos nós vamos falar principalmente sobre o conhecimento técnico. Em outras aulas nós vamos falar um pouquinho mais sobre negócio e estatística. Mas esses três grandes grupos e conjuntos de habilidades é o que forma um ótimo analista de dados. Se ele tem apenas conhecimento de negócio, mas não conhece as ferramentas, ou seja, não tem o conhecimento técnico, ele não vai conseguir resolver os problemas. Se ele tem negócio e conhecimento técnico, mas nada de estatística, ele vai ficar muito limitado no que ele faz. Se ele conhece só estatística, mas não conhece o negócio e nem tem o conhecimento técnico, ele também fica, né, prejudicado. Porque a sinergia desses três que formam um analista de dados de sucesso e requisitado pelo mercado. Vamos explorar então um pouquinho mais o conhecimento técnico, entendendo quais são as ferramentas que o analista de dados precisa conhecer e que mais ele utiliza no seu dia a dia. Antes de avançar, eu só queria gravar um conceito com você. Imagine um pedreiro. Para ele construir uma casa, ele usa muitas ferramentas. As ferramentas elas têm o intuito do quê? De facilitar a vida daquele pedreiro, para que ele consiga construir mais rápido e fazer, né, uma casa que ele não conseguiria de forma manual, vamos dizer assim, sem o uso da ferramenta adequada. No nosso caso, é o mesmo fato. Eu preciso conhecer tudo?
Bom, você precisa conhecer o core, mas se você tem conhecimento de ferramentas auxiliares e quanto mais você vai agregando ao seu conhecimento, mais rápido você vai conseguir entregar e um profissional mais competitivo você vai ser. Por isso eu vou falar de todas as ferramentas aqui agora e depois eu vou dizer qual caminho foi o que eu segui e que eu sugiro que você siga, que é essa metodologia que eu estou explorando com as pessoas que eu já estou fazendo mentoria. Voltando para cá então, gente. Banco de dados. Quando nós falamos de banco de dados, nós temos eu trouxe dois exemplos aqui para vocês. O SQL Server, que é da Microsoft, e o PostgreSQL. O que eu quero dizer com o banco de dados? Eu não quero que você grave a ferramenta, eu quero explicar para você o conceito. A ferramenta, a internet já está cheia. Você vai encontrar aí 300 cursos de PostgreSQL, 200 cursos de Excel, 500 cursos de Power BI. Isso já tem. O que eu quero passar aqui para você é o porquê que você precisa aprender essa ferramenta. Banco de dados, gente, a importância de você conhecer é a seguinte. Em muitas empresas, os dados estão organizados em um servidor, em um computador, armazenados em um que eles chamam banco de dados. O banco de dados, além de ele ser o próprio hardware, ele também possui softwares para fazer a gestão dessas tabelas, a gestão dessas informações. Então, lá dentro do banco de dados, por exemplo, tem uma tabela de clientes, com a informação de todos os clientes da empresa. Tem uma tabela de vendas, tem uma tabela de produção, tem uma tabela de cancelamento de clientes. Qual que é a importância de você conhecer o banco de dados? Como é que você vai conectar nessa informação se você nunca nem viu como fazer isso através, daquele banco de dados específico? Se você não tem noção nenhuma de banco de dados, e quando eu digo banco de dados é principalmente a linguagem que é trabalhada dentro desse banco. Para você poder pedir uma tabela para esse banco de dados, você usa uma linguagem chamada SQL. Então você diz SQL, através da linguagem SQL, banco de dados, me traga a tabela tal. Traga a tabela A e junte com a tabela B. Ou seja, você modela lá dentro através de uma linguagem chamada SQL. É a primeira coisa que você precisa aprender. Gente, tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Na minha particular carreira, não foi a primeira coisa que eu aprendi. A segunda coisa, e aqui começa a ficar mais interessante, são as ferramentas tradicionais e muito utilizadas nas empresas. E aqui eu coloco duas principais, o Excel e o Google Sheets. Aprendendo um, gente, você já aprende meio que o outro por tabela. Na minha experiência pessoal, eu aprendi o Excel primeiro, e quando eu fui para o Google Sheets, aí já era só adaptar um pouquinho o que eu conhecia. Essas são as ferramentas de manipulação de informação, vamos dizer assim, mais utilizadas no mundo. Hoje, quase todas as empresas usam Excel e Google Sheets. Então, se você quer, no dia a dia, ajudar muitas pessoas e ganhar velocidade, você tem que dominar essas ferramentas. Até porque muitos dos seus problemas você vai resolver com Excel e Google Sheets. Lembre, não adianta você ser especialista em Power BI, você tem que ser um solucionador de problemas. Se você for solucionar isso com Excel, se você for solucionar isso com Power BI, com Data Studio ou no caderno, tanto faz, desde que você resolva o problema de negócio. Excel e Google Planilhas você vai usar muito, pois muitos problemas se resolvem aqui. Terceiro grupo de ferramentas que eu acho muito importante. Então nós vamos conhecer pelo menos o básico sobre banco de dados e a linguagem SQL, que é a linguagem universal para comunicação dentro desses programas. Segundo, conhecer as ferramentas tradicionais. E terceiro, se especializar em ferramentas específicas de visualização. E aqui eu destaquei 3, que é o Power BI, que é o logo amarelo, o logo azul, que é o Data Studio, e o logo ali com os mais, que é o Tableau. Aprendendo uma, gente, você aprende as outras por tabela. Minha recomendação, comece pelo Power BI. Power BI ele é hoje uma ferramenta muito completa. Ela é gratuita, você consegue baixar e mexer no seu computador. Só não consegue disponibilizar alguns recursos do Premium, mas você consegue criar vários relatórios ali. E aprendendo ela, você vai ter facilidade em aprender as outras. Por que existe uma ferramenta específica para visualização? Gente, o Excel foi criado basicamente lá em 1990, por aquela década. O mundo mudou muito de lá para cá.
os dados, o volume de dados aumentou bastante. A necessidade de criar dados visuais automáticos que se conectem direto a banco de dados e não estejam necessariamente em planilhas, ela ficou imensa. Então as ferramentas de visualização, elas vêm para facilitar o trabalho do analista, que quer ter, primeiro, facilidade em criar gráficos e visuais, porque elas são feitas para isso, e segundo, automatizar grande parte do processo de atualização de relatórios. Eu vejo essas duas grandes vantagens. As ferramentas de visualização, elas têm muitas facilidades para isso. Você simplesmente conecta num banco de dados e a partir daquele momento, tudo que entrar de vendas atualiza no seu painel. Então é muito importante você atualizar porque são ferramentas tendência. Power BI é uma ferramenta nova. Ela é da década ali de 2010. Quem agora está pegando essa vanguarda está conseguindo muita vaga no mercado, tirando muita vantagem. Adianta eu saber só Power BI? Eu digo que não. Porque no dia a dia tem problemas que não vale a pena você resolver com o Power BI. Porque o Excel vai resolver mais rápido para você. Muitos dos problemas. Por exemplo, é muito mais fácil mexer em tabelas, fazer conta simples, mais, menos dividido, resumo, agrupamentos através de tabela dinâmica dentro do Excel do que dentro do Power BI. E acelerando aqui, porque o nosso vídeo já está um pouquinho longo, ferramenta específica para grande conjunto de dados. Imagina, gente, que você tem uma tabela com 10 milhões de linhas. Você vai dividir em 10 arquivos do Excel para tratar? Vai jogar no Google Sheets? De jeito nenhum. Primeiro que você não vai conseguir. O Google Sheets bota 10 mil linhas e ele já começa a travar. O Excel ele tem a limitação de 1 milhão. Então você vai precisar, nesses casos específicos, de uma ferramenta que tenha os mesmos recursos do Excel e do Google Sheets, mas que suporte grandes conjuntos de dados. Aí que entra essa famosa linguagem que todo mundo está falando, que é Python. É importante eu começar primeiro por Python? Gente, vou ser sincero com vocês. Eu sou analista de dados há um bom tempo e eu conto nos dedos as vezes que eu precisei usar Python para um projeto. A maior parte do dia a dia é Excel e as ferramentas de visualização de dados. Python é para projetos bem específicos e, claro, falando de analista, né? Cientista é outra coisa. Cientista dele vive basicamente em Python e linguagem R. Então é importante conhecer. Por futuro no curto prazo, eu focaria em outras coisas, mas é uma ferramenta que é importante, que vai facilitar a sua vida em alguns casos. E de ferramentas auxiliares é o quê? Gente, é o seguinte, é o que está ao redor de tudo isso. O seu core de trabalho vai ser basicamente os dois que estão em amarelo aqui, que é o Excel e as ferramentas de visualização. Os auxiliares, eles vêm para facilitar a sua vida. Então eles vêm, por exemplo, o PowerPoint para você apresentar, o Word para você documentar alguma coisa que você está fazendo. Eu botei aqui o logo do Google Keeps, que é o Google Notas, para você organizar a sua rotina, o Trello, que também é um gerenciador de tarefas, o ClickUp, que é um gerenciador de projetos, ou seja, são coisas que estão ao seu redor que vão te dando produtividade. É obrigado a conhecer? Vale a pena fazer um curso disso? Gente, esses auxiliares eu vou falar a minha experiência, eu fui aprendendo na prática, tá? Lembro que fiz um de PowerPoint, de Word, mas o restante vai na prática. Tu vai sentindo necessidade que está desorganizado, tu começa com o Google Keep. Não adiantou, tu vai no Trello. Gostou do ClickUp? Usa o ClickUp. Então tu vai no dia a dia adaptando. Por onde começaria então, pessoal? Por onde que eu começaria? Eu vou falar o que eu faria, tá bom? Você pode ter uma opinião divergente, até gostaria que você colocasse nos comentários, explicasse, porque é muito interessante as visões que as pessoas têm, mas eu, primeiro, não sei nada de análise de dados. Estou aprendendo agora os conceitos aqui no canal. Cara, estuda Excel, pois é isso que você vai mais usar no dia a dia. Se você dominar o Excel hoje, você já está na frente de um monte de gente que trabalha há anos em escritório e não conhece. Aprendeu o Excel, tirou uma certificação, já consegue botar isso no currículo, você já vai conseguir aplicar para algumas vagas, não de analista de dados, mas outras vagas que, cara, vão te pagar 3.000, 3.500. Entendeu o Excel? Você já vai aprender mais ou menos o Google Sheets por tabela. Você vai adaptar ele ao longo do caminho. Não faria um curso específico de Google Sheets. Eu dominaria o Excel, aprenderia por tabela o Google Sheet. Depois eu iria para a ferramenta de visualização. Qual que eu aprenderia? Eu focaria no Power BI. Dominaria o Power BI, porque tendo essa base, os outros você vai ser mais fácil. E você pode fazer cursos complementares.
E apenas depois de conhecer Excel e Power BI, aí eu iria para o banco de dados, porque é muito utilizado na prática, mas tem empresas que não utilizam, que tipo assim, tem um cara que é responsável pelo banco de dados, você só consulta. Mas seria o terceiro que eu estudaria, o quarto eu iria para Python, e as ferramentas auxiliares, como eu falei, eu deixaria ali para ir aprendendo conforme eu vou jogando, tá? Então esse seria a trilha que eu faria. Tem muito conteúdo gratuito na internet sobre isso, gente. Você consegue aí cursos bons e que te dão uma boa base de graça e às vezes até pagando pouco. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas ele é decisivo para você porque pode guiar todos os seus estudos. Ficou com alguma dúvida, quer um esclarecimento? Deixa nos comentários ou me manda uma mensagem lá no Instagram. Não deixe de nos seguir lá, porque eu compartilho às vezes os stories do dia a dia, compartilho os posts, né, de quando tem coisa nova e também converso com vocês por lá. Então, gente, não deixe de interagir, deixe seu comentário, nos siga no Instagram. Obrigado por acompanhar até aqui e qualquer dúvida, manda uma mensagem para nós, tá bom? Obrigado por ver esse vídeo, valeu!